Então agora a gente viu, né, o elemento unidimensional mola, e a gente fez a montagem de uma estrutura matricial, sabendo o conhecimento do comportamento de uma única mola, a gente fez o cálculo de um monte de mola conectada uma na outra, a gente fez o cálculo de reação e aprendeu como montar uma matriz, né? Aí a gente deu um passo à frente e foi para o elemento de barra, né, que é o elemento treliça, que é o comportamento que a barra está tendo. Ou seja, a treliça ela só pode ter tração e compressão porque o carregamento é no nó, ou seja, no ponto de união entre elas, tá? A gente viu isso. E aí, como as treliças elas são inclinadas, a gente introduziu o conceito de matriz de transformação. Eu preciso fazer essa transformação porque existe uma diferença entre o sistema global, né, que é da estrutura, e o sistema local, que é do elemento. No caso aqui, coincide com a própria estrutura, que é o elemento de treliça. Agora a gente vai avançar um pouco mais para o elemento de viga. Ele é um pouco mais complexo porque agora ele permite carregamento, né? Então, vamos ver aqui, né? E, obviamente, do ponto de vista construtivo, a viga, ela, você pode pegar um tubo metalon e meter um carregamento transversal também, né? Só que aí você tem que fazer o cálculo do projeto para uma viga, tá? Eu coloquei aqui um link aqui desse sisteminha aqui que eu acho muito legal, eu gosto muito disso aqui, que é o cara inventou um sisteminha de molas e esferas parecido com esse aqui, né? Só que o dele é bem mais sofisticado, onde ele representa, né, os deslocamentos da estrutura, né, para mostrar para os alunos, né, como a estrutura ela se comporta, né, e aí ele compara com o software, compara com a estrutura real, para que você visualize ali, né, como é os engastamentos, como é que a estrutura se comporta. Aí ele coloca várias estruturas, viga contínua, na grelha, pilar, né? É bem legal. Depois vocês assistem o vídeo, eu acho muito legal isso aqui, tá? Então, o elemento de viga, né? O comportamento de viga. Existem várias teorias, né? Aqui eu vou explicar, obviamente, a teoria que a gente vê já nos livros clássicos, né? Que é a viga delgada, né? Ou a viga de Euler, né? Euler-Bernoulli, tá? Então o que é que acontece, né? Como eu falei para vocês, né? A viga agora ela pode ter essa deformação, ou seja, eu não só tenho carregamento axial, né? Eu tenho agora a flexão, né? Então eu tenho isso aqui agora, tá? Então essa viga ela vai fazer essa deformação aqui, ó, com a flexão. E aí tem a teoria, né, da linha elástica, né? A linha elástica é essa linha de referência aqui, né? E a gente aprende lá na graduação que é que a gente chama de linha neutra, né? Porque, obviamente, se você olhar aqui, essa fibra aqui de cima, ela está sendo tracionada, essa fibra aqui de baixo está sendo comprimida, tá? E existem duas teorias, né? Assim, que a gente conhece muito, que é a viga de Euler, que a gente vê nos livros de resistência na graduação, e a viga de Timoshenko, tá? Que é o que os softwares de elementos finitos usam, tá? Porque ela tenta, né, modelar o cisalhamento longitudinal que a viga tem. Então há essa diferençazinha. Mas aqui o que é que acontece, né? Eu tenho aqui a viga, ela vai tender a, eu vou falar aqui uma palavra bem chula, se envergar, né? Então aqui eu tenho minha viguinha, se ela estiver engastada aqui, ela vai fazer essa deflexão aqui. Obviamente eu tenho um deslocamento e veja aqui que é uma viga plana, tá? Então no eixo Z que sai aqui da tela, eu não tenho movimentação. Eu tenho que garantir isso, senão a teoria não funciona, né? E aí o que acontece? Esse ponto aqui ele vai se deslocar de V, veja que V é na coordenada Y, né? Só para relembrar, né? No, na linha neutra eu tenho o X, tá? E aqui eu tenho o Y. E esse meu deslocamento aqui está se dando em Y, mas obviamente em função de X, né? Então esse V aqui é Vx, né? Ou seja, esse deslocamento vai mudando à medida que meu X vai aumentando, tá? E obviamente se você pegar aqui um elemento aqui, ó, pegar uma porção desse cara, ele vai rotacionar.
Ele precisa rotacionar para poder fazer a envergadura. E esse ângulo aqui, θ, né? Se você pegar aqui a linha tangente agora, ó, né? E aí a gente sabe que um ângulo bem pequenininho, lembrando que a gente está trabalhando com pequenos, né, deslocamentos. Então, se você tem um ângulo bem pequenininho, a gente sabe que a tangente dele é aproximadamente o próprio ângulo, né? Então, eu posso fazer isso, né? Ângulos abaixo de 5 graus, né? Se eu não me engano, a gente já pode, a tangente dele, pode fazer aí na calculadora, vocês conferem. Vocês vão ver que a própria tangente dele é igual ao próprio ângulo, né? Não faz diferença. E aí eu crio uma relação entre o deslocamento y dx, tá? Que é a derivada. E aí eu tenho aqui a rotação θ, né? Ela vai ser uma relação entre a derivada de deslocamento, né? No caso aqui vertical, né? No v, dy dx, tá? E essa rotação, né? Quanto maior a deflexão da minha viga, maior esse θ, né? Vai ser essa. Então assim, se eu girar, se esse ângulo for muito grande, eu vou ter, vai ficando cada vez maior, né? Se eu vou fazendo isso aqui, tá? Então existe uma relação, né? Da curvatura, né? Que é esse capa aqui, né, que é o meu θ dθ dx, né? Então eu tenho essa curvatura. Essa curvatura ela é relacionada com algumas propriedades da minha viga, o modo de elasticidade, e agora entra um outro elemento que é o meu momento de inércia, tá? E aí vocês vão ver, né? Se você pegar uma régua, eu estou pegando aqui uma reguinha só para demonstrar, né? Então aqui eu estou conseguindo fletir aqui, ó. Quebrei aqui a estrutura. Minha filha vai me matar. Ela não. Tô dando aula. Aconteceu uma tragédia aqui não. Coitada dela, professor. Perdeu a régua. Pior não é nada que ela é chata pra caramba, ela vai me matar. Vamos lá. Vou ver se eu pego esse cara aqui. Ai, meu Deus do céu. Ó, então, imagina que isso aqui é uma vigazinha, tá? E aí, claro, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Ela vai fletir, tá? E aí ela diz respeito ao que? O modo de elasticidade, que a gente já sabe que a gente encontra ele a partir de um ensaio de tração, tá? E tem o momento de inércia, né? Que ele diz respeito a como é a minha estrutura, né? Como é a minha seção transversal, tá? E aí eu tenho o esforço, né? O esforço de cisalhar, ou seja, que eu acabei de cisalhar a estrutura, essa partiu aqui todinha, né? Por que isso aconteceu? Porque eu fiz uma flexão e tem um esforço cortante aqui, ele tende a cisalhar aqui a minha estrutura por conta da curvatura, tá? Eu peguei aqui só para explicar a vocês isso aqui, né? Então eu tenho aqui um bolinho de carta de baralho aqui, né? Representando a viga e obviamente, né? As fibras do meu material, né? Se eu não tiver nada unindo elas, elas podem se deslocar livremente, assim, ó, né? Elas podem se deslocar. Mas se eu meter cola aqui nesse negócio, né? Se eu fletir ela aqui agora, ó, por exemplo, aqui, se eu fletir aqui, veja que eu tenho uma inclinação aqui. Por quê? Porque as minhas cartas elas estão soltas entre elas. Então, na hora que eu faço a curvatura, as fibras elas caminham livremente. Ó. Vou fazer uma forma bem exagerada aqui para vocês verem, tá? Porque elas estão deslizando entre elas. Mas se eu colar, né, que é o que acontece com o material, né, ele está lá todo coladinho. A partir de agora, eu não tenho mais deslizamento entre as cartas. E aí eu vou ter o que? Um esforço de cisalhamento, né? Esse corte aqui, ó, que é o que a gente chama de cisalhamento, né? Na longitudinal. Obviamente, olhando agora desse ponto de vista aqui, imagina que eu estou com ela engastada e eu estou aplicando um carregamento aqui. Tá? Então esse carregamento aqui ele vai criar esse cisalhamento aqui, que é um cisalhamento transversal. Então a viga de Timoshenko que a gente usa aqui na ferramenta, ela representa esse cisalhamento entre as fibras, tá? E aí o que acontece? Esse cisalhamento vai ser a derivada, né, do momento, né, que eu estou criando aqui na minha viga, tá? E com o esforço de cisalhamento, né, o esforço cortante aqui que eu estou tendo, se eu derivar, eu vou ter agora o carregamento distribuído, que é onde eu tenho aqui um carregamento ao longo da minha estrutura. Ou seja, o que é um carregamento distribuído, professor? Né? Só para exemplificar, né, imagina que isso aqui é minha viga, isso aqui é minha viga, tá? Ela tá engastada aqui, ou seja, ela tá fixa, tá? Na estrutura.
e eu tenho um carregamento distribuído. Posso ter vários tipos de carregamentos, né? Primeiro carregamento, eu posso ter isso aqui, ó, um carregamento no centro aqui, ó, da minha viga. Quando eu coloco esse único pezinho aqui, eu tenho o quê? Um esforço no centro aqui. Então eu vou ter uma reação aqui, tá? Eu vou ter o momento, né? Essa carga tende a girar aqui a minha estrutura, então eu vou ter um momento aqui, né, que vai ter que resistir a esse carregamento aqui. E vocês sabem que se eu afastar esse pezinho aqui para o meu canto aqui, ó, eu estou fazendo o quê? O meu momento vai ser maior. Não é isso? Porque o meu braço de alavanca está aumentando. E obviamente se eu colocar ele aqui próximo, né? Isso aqui é uma carga concentrada, tem só um pezinho aqui, tá? Então isso aqui a gente chama de carregamento concentrado. E à medida que eu vou mudando aqui, obviamente eu vou mudando aqui a deflexão da minha estrutura, tá? E também eu vou colocando aqui as reações aqui no meu engaste. O que seria um carregamento distribuído? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso ter vários tipos de carregamento. Imagina que eu tenho aqui essas estruturazinhas aqui, ó. Tá? Eu vou colocar todos eles aqui. São uns pininhos de madeira que são todos iguais, né? Então eles têm a mesma massa, a mesma geometria, tá? Então isso aqui eu tenho um carregamento, tá? Ao longo da minha estrutura, que é esse Qzinho aí que vocês estão vendo, ó. Esse é um carregamento, tá? Então aqui eu tenho o meu Qzinho aqui, ó, tá? Então todos eles são iguais, ó, na mesma altura, mesmo pezinho. Então eu tenho aqui o quê? Um carregamento distribuído. Eu sei, essa minha estrutura aqui, ela tem 200 milímetros. Então se eu pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenho 7 pezinhos dividido pelo o comprimento. Então isso é o que a gente chama de carregamento distribuído. Ele pode ser bonitinho assim, todo retinho, tá? Mas ele pode também ter um formato triangular. Como é que poderia ser isso, né? Às vezes a gente se pergunta na graduação, como é que é esse negócio triangular? Seria basicamente isso aqui, ó. Não sei se eu vou quebrar mais ainda aqui minhas coisas, mas seria isso aqui, ó. Eu tenho uma sequência de pezinhos, né? Cada um menor do que o outro, tá? Só temos esse aqui. Então, se vocês olharem aqui, ó, é um carregamento distribuído, só que triangular, porque eu vou diminuindo, né? Então, para cada carregamento distribuído, então eu tenho carregamento distribuído, carregamentos, né? Forças sendo aplicadas, né? O carregamento pode ser ao longo do vão, né? Eu vou fazer essas pontinhas aqui para vocês, tá? Então, o que é que essa teoria faz? Ela vai criar essas relações entre essa linha elástica, onde eu vou estar defletindo aqui a minha viga, em função desse carregamento. Então, e aqui, ó, essa tabelinha aqui eu gosto porque ela faz a relação entre o que é o comportamento, né, de uma treliça, né, e de uma viga, né. Então, veja, a minha treliça ela só vai ter tensões axiais, a gente já falou que é a regra do jogo lá para a treliça, tá? Eu tenho aqui a minha deformação específica e tenho minha relação constitutiva que eu pego lá do meu ensaio de tração, né? Que é o modo de elasticidade vezes a deformação específica. No caso da viga, eu vou ter o que? O momento fletor, o mx, né? Porque obviamente eu estou fletindo aqui a minha viga, tá? E eu tenho aqui a equação da curvatura, tá? Que é a derivada segunda de, de V em relação a x, né? Ou seja, essa curvatura ela vai mudando à medida que eu vou me deslocando no x, tá? E aí eu tenho uma equação constitutiva, por que constitutiva, gente? Porque ela relaciona o que as propriedades do material, né? E as propriedades geométricas aqui da minha estrutura, que agora eu coloquei um outro elemento que é o momento de inércia, tá? Então vamos lá. E aí, o que acontece, né? Eu acabei de quebrar, destruir minha reguinha, né? Minha não, da minha filha, né? Agora eu vou escutar a noite toda, o final de semana todo, meu Deus. Então aqui eu só mostrando os tipos de engastamentos que eu de fixações que eu posso ter, né? Então veja aqui que eu tenho uma viga, né, retangular, né, um perfil retangular, tá? É o caso de uma reguinha, né? Ela é retangular, a seção transversal dela. Tá? E aí o que acontece? Dependendo da forma como eu estou montando, né, eu posso aguentar mais carregamento. Tá? Então, se você tiver
uma régua aí, você pode fazer o teste, né? Uma coisa é você botar o carregamento assim, nesse sentido aqui, ó, ou ela deitada. Isso muda totalmente o momento de inércia da estrutura, tá? Então essa figurinha ela tenta mostrar isso, né? Ou seja, para o mesmo vão, né? Esse comprimento aqui que a gente chama de vão, né? Só o fato de eu girar a estrutura, tá? Eu diminuo a capacidade de carregamento. Tá? Então, no caso de um perfil I, você tem que trabalhar com ele no I, né? Porque se você virar ele, né? Eu já vi gente soldando o negócio lá e colocando ao contrário. Então, o carregamento é bem menor. E aí, os tipos de fixação que eu tenho da estrutura, né? Eu tenho a viga que a gente chama biapoiada, a vigazinha engastada ou viga cantilever, tá? Eu posso ter a minha viga pinada, né? Porque aqui eu tenho ela engastada e ainda tem esse suporte. E tenho ela bi-engastada, né? São as estruturas que eu tenho das vigas. E aí o que acontece? Né? Aqui eu tenho um pipe rack, né? Uma estrutura muito comum em indústria, né? Onde é formado por vigas, né? E aí o que acontece? Ó? A gente comumente chama, por exemplo, veja que tudo aqui é perfil I, ó. Todo mundo aqui é um perfil I. Só que se você olhar, ó, esse cara aqui, porque está na vertical, a gente chama isso de coluna, né? Ou pilar, né? O pessoal civil chama de pilar. Esses caras que estão aqui, ó, na horizontal, a gente chama de viga. E essas estruturas que estão aqui, ó, a gente chama de tirante ou treliça, né? Porque aqui só estão com esforços de tração e compressão. Então veja que estruturalmente muda muito dependendo da posição e do que ele está sendo carregado. Observe que o fato de você ter os tubos aqui ao longo da minha viga representa um carregamento distribuído, tá? Que no caso lá que eu mostrei agora há pouco, né, ele é representado por Q ou W, né? Tem literatura que chama de W, né? E aí eu tenho um carregamento por unidade de comprimento, tá? E obviamente eu também da mesma forma eu monto a matriz de rigidez do elemento viga, tá? E aí agora eu coloco esse outro conceito aqui, ó. Veja que ele é diferente da treliça, tá? Veja a diferença aí. Deixa eu botar o pessoal aqui para dentro. Veja a diferença aqui do conceito, tá? E aí eu tenho aqui a minha matriz de rigidez do elemento de viga. E aí eu vou pegar aqui agora, por exemplo, uma viga bem engastada, só para mostrar a vocês um processo interessante aqui que vai ajudar a gente a entender coisas mais na frente, tá? Então, uma viga plana, né? Eu estou falando plano porque eu só estou no plano aqui, tá? Então eu estou com ela engastada, né? Engastada é o quê? É você meter a viga lá parafusada dentro do concreto, né? Ela fica totalmente fixa ali, né? Que a gente chama de fixa suporte, né? O engastamento. Então, obviamente, aqui eu vou ter as reações, né? Obviamente, quanto mais você trava, mais reação você vai ter. Se você deixa livre, ele só vai se deslocar. Então, aqui eu tenho um momento, né, e tenho uma reação. Claro que aqui eu tenho uma reação em X, mas a gente sabe que vai ser zero, porque não tem um carregamento, né? Então, basicamente aqui a gente colocou o momento e a reação. Isso aqui são as condições de contorno. Tá? Então eu tenho carregamento, relação geométrica e condições de contorno. Para que isso? Porque como eu tenho aqui as minhas equações diferenciais, né, para o momento e para o esforço cortante, né, e para o meu carregamento distribuído, né, isso aqui no caso é o mesmo quezinho aqui, né, acabei esquecendo. Então vamos lá, eu vou pegar aqui essa mesma estrutura, eu tenho aqui a equação que a gente chama a minha equação, isso aqui chama-se equação da linha elástica, né, que a gente chama, que é a minha equação diferencial que eu vou resolver o meu problema estrutural, tá? Que é a derivada quarta de V em relação a x, tá? Isso aqui a gente vai trabalhar com esse conceito e aqui é só uma distribuição, né? Então tem uma viga bigastada com carregamento distribuído, tá? Então, como é que a gente resolve uma equação diferencial? Eu vou integrando. À medida que eu vou integrando isso, eu vou reduzindo o grau da derivada e vou indo atrás de quê? De constantes de integração. Então, integrando essa criatura aqui, eu vou ter a derivada terceira. Esse cara aqui vai ter um QX, né? E vou ter a primeira constante. Aplico, né? Para as condições de contorno. Eu estou olhando aqui para o lado esquerdo, tá? X igual a zero, tá? O meu esforço, né? A gente sabe que a reação aqui na vertical vai ser igual a R1. Né?
E aí eu aplico essa equação, né, para x igual a zero. Como isso aqui é zero, né, esse q aqui se anula, e aí eu chego à conclusão de que o meu r, né, meu c, né, a minha constante de integração é igual a r. Depois eu integro novamente, né? Então eu tinha isso aqui inicialmente, quando eu integro isso aqui vai virar qx2 sobre 2. O c, que agora é r1, vai ficar r1x, e agora tem uma segunda constante de integração que eu preciso resolver. Como é que eu resolvo? Função de contorno, né? Então o que é que eu tenho? Veja que eu estou derivando aqui, né? E a gente tem que lembrar das relações aqui que a gente tem anteriormente, ó. Derivada segunda é o momento, derivada terceira é o esforço cortante e a derivada quarta é o carregamento distribuído, tá? Por isso que a gente está igualando e achando as constantes, tá? Quando eu aplico aqui, eu tenho aqui o momento M1, né, sendo aplicado, e aí eu avalio esse mesmo carinha aqui, né, para quando x for igual a zero. Se eu meter x igual a zero aqui, x igual a zero aqui, eu chego à conclusão óbvia, né, de que C2 é igual a M1. Achei a minha segunda constante de integração. Continuo. Integro novamente. Tá? Veja que se vocês observarem, eu vou tendo aqui o quê? Um polinômio. Né? Grava isso aí na cabeça de vocês. Um polinômio. Por quê? Vocês vão ver coisas mais na frente aí que vão explicar isso aqui. Então eu vou derivando e vou tendo um polinômio. Né? Então eu também aplico a condição de contorno, aplico essa equação, né? E aí, claro, se eu aplico zero, esse cara cai esse cara, e eu chego à conclusão que C é igual a 3. C3 é igual a zero. Integro novamente essa mesmo polinômio aqui, quando eu integro, né? Integrar polinômio é bom demais, né? Aí eu acho aqui de novo, aplico a condição de contorno, né? E chego, obviamente, à conclusão, porque todo mundo aqui está em função de x. Quando x igual a zero, C4 vai ser zero. E aí, finalmente, né, eu posso aplicar isso aqui para outra extremidade, quando x é igual a L. E aí eu vou ter a minha equação diferencial, né, em função do L aqui. Tá? E eu vou ter aqui a minha função, que essa é a resposta. Né? Eu preciso saber como é que esse cara aqui vai se movimentar. Se ele vai fazer isso, se ele vai fazer isso, né? Se ele vai fazer isso aqui. Né? Obviamente isso aqui já tem um comportamento que a gente conhece. E aí, quando eu aplico essas condições de contorno, né, na extremidade também, eu sei que o deslocamento aqui também é zero, porque está totalmente fixo. Né? E aí eu chego à conclusão que a minha reação é igual ao carregamento distribuído dividido vezes L dividido por 2. E o meu momento fletor aqui, M1, é QL ao quadrado sobre 12. Isso é o que a gente fazia na mão para várias condições de contorno, baseado nessa equação aqui e integrando. Né? Então, isso, os manuais de engenharia, né? Alguém fez isso para a gente, né? Se deu o trabalho de pegar vários carregamentos e calcular para a gente aqui. Aqui o carregamento triangular, que eu mostrei para vocês, carregamento distribuído, né? E carregamento concentrado aqui. Eu mostrei para vocês uns exemplinhos, né? Com pesos. Né? E aí, claro, você aplica essas mesmas equações aqui diferenciais e acha aqui esses valores. Isso é o que a gente usava nos manuais de engenharia, né? Então, se eu tinha aqui uma viga bem gastada, eu ia fazer isso. E para várias situações distintas eu ia calculando. O que eu queria mostrar para vocês com essas integrações é que no final você consegue achar um polinômio. Veja que a equação, né, a função que descreve como a viga vai ficar, né, é um polinômio. Isso é importante, tá, para a gente, quando a gente for trabalhar com elementos tridimensionais, tá? Vou dar mais uma pausa agora porque a gente vai para a parte prática aqui, que eu quero mostrar a vocês como usar isso tudo isso que eu falei no ANSYS, tá? Então, vou parar aqui o vídeo.